Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 12ª aula da playlist Detonando Prefeitura Municipal de Tremembé. Nessa aula, eu inicio a correção de um simulado que eu preparei com todo carinho para vocês, apostando nos principais conteúdos que eu penso que poderá ser cobrado nessa prova. Beleza, galera? Então, esse simulado eu vou corrigir ele em 2 aulas para ele não ficar muito longo. Uma outra coisa importante que eu sempre peço aí para vocês, galera, que dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Beleza? Vou deixar também na descrição deste vídeo um link para você acessar as questões do nosso simulado, tá? Que será separado, repetindo mais uma vez, em 2 partes. Beleza? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então, a nossa aula 12 está iniciando aí a correção do nosso simulado, né? Aí, questão de 2025. Em um determinado ponto de ônibus, um ônibus A passa de 18 em 18 minutos e um ônibus B passa de 24 em 24 minutos. Se neste momento, às 8 horas e 22 minutos, os dois ônibus acabaram de passar pelo ponto, o próximo horário que os dois ônibus passarão juntos será às... Olha, gente, esse problema nos está dando ideia de encontrar novamente, tá? Um passa a cada 18 minutos, o outro passa a cada 24 minutos. Então, para a gente determinar esse ponto de encontro novamente, daqui a quantos minutos eles se encontrarão, seria calcular, né, um probleminha clássico de MMC, calcular o mínimo múltiplo comum. De quem? De 18 e 24, né? Então, uma questãozinha aí de situação, problema de mínimo múltiplo comum. Vamos lá, calculando aqui o MMC de 18 e 24. Olha, dá para dividir por 2, 18 dá 9, 24 dá 12, ainda dá por 2, o 9 não dá, repete, o 12 dá 6. Ainda dá por 2, 9 não dá, repete, 6 por 2 dá 3. Agora só por 3, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, ainda dá por 3. 3 por 3 dá 1. Repete o 1. Então, o mínimo múltiplo comum, ó, o MMC, de 18 e 24, é o produto dos fatores primos, tá? Seria o 2 ao cubo vezes o 3 ao quadrado. 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9. 8 vezes 9. Então, a cada 72 minutos... eles vão se encontrarem de novo no ponto. 72 minutos, gente, seria 1 hora, que é 60 minutos, correto? Seria 1 hora e 12 minutos, ok? Tá? Por que eu estou escrevendo em função de hora e minutos, né? Porque observa que as respostas ali estão todas em função de horas e minutos. Né? Então, os 72 minutos, o que eu fiz? Eu escrevi em função de hora e minutos. 1 hora são 60 minutos. Então, eu troquei, sobrou 12 minutos. Então, se agora é 8 horas e 22 minutos, 8 horas e 22 minutos, eu vou somar mais 1 hora e 12 minutos ao próximo horário que eles vão se encontrarem. Então, 22 minutos aqui, somando com 22 minutos, com 12 minutos, vai me dar 34 minutos. 8 com 9, 8 horas... 8 com 1, né? 9. Então, às 9 horas e 34 minutos. Resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Então, olha, um probleminha aí, bem tranquilinho, bem simples, né? Para aparecendo na prova para não errar. Falou em encontrar novamente, né? Tá? Pode saber que está relacionado com o mínimo múltiplo comum. Agora, quando falar dividir em partes iguais, aí é relacionado ao MDC, tá? Vamos lá para a nossa questão 2.
Vamos lá. Questão 2, 2025. Em uma faculdade, no início de certo semestre, o número de homens matriculados correspondia a 45% do número total de matrículas. 2 semanas após o início das atividades, a faculdade teve a matrícula de mais 255 mulheres e 143 homens. Então, depois de 2 semanas, aumentou a quantidade de alunos lá. De maneira que, entre os matriculados, o total de homens passou a ser igual a 80% do número de mulheres. Então, depois dos matriculados, o total de mulheres e homens matriculados no início desse semestre era, então, que é a quantidade de pessoas matriculadas no início, antes do aumento. Gente, dá uma pausa no vídeo, tá? Tentam resolver. Né? Não conseguindo aí, você dá sequência depois aí para ver a resposta, tudo bem? Dá uma pausadinha, pensa aí um pouco, tenta resolver. Bem, galera, vamos lá. Eu vou chamar aqui o total de matrículas, como eu não sei. Total de matrículas. Que vai incluir homens e mulheres. Matrículas. Total de matrículas. Eu não sei quanto é X. Total de homens matriculados. Homens matriculados. Homens matriculados, matriculados, 45% do total. Então, 45% de X. O que é 45% de X? Gente, olha, o símbolo de porcentagem quer dizer a divisão por 100, ó, seria 45 dividido por 100, tá? Que é igual a 0,45. E o D quer dizer multiplicação. Então, homens matriculados, 0,45 vezes X. Mulheres matriculadas, tá? Mulheres, olha, se eram mulheres matriculadas. Se os homens eram 45%, as mulheres eram 55%, correto? Tá? Seriam 55% de X, a quantidade de mulheres matriculadas, 55% de X, que corresponde a 0,55 vezes X. O que é esse 0,55? O 55% é a fração 55 sobre 100, galera. Aí eu vou dividir, tá? Porque eu tenho que estar trabalhando aqui tudo com decimal. Eu tenho que transformar isso em quantidade. Aí o que está dizendo? Que 2 semanas depois, olha, 2 semanas após o início das atividades, aumentou o número de mulheres em 255 e o número de homens em 143. Então, após 2 semanas, olha bem, vou pôr aqui o H de homens. 0,45x, que era o início, mais 143. E a quantidade de mulheres? Mulheres eu vou usar aqui como M, tá? Eu tinha 55% de mulheres, que seria o 0,55 vezes x, mais 255. Tá? Bem, ao aumentar esse número de pessoas, o que aconteceu? O número de homens, olha bem, o número de homens, que é essa nossa nova marca aqui, olha, que é o 0,45x mais 143, passou a ser igual, olha bem, passou a ser igual a 80% do número de mulheres. Então, passou a ser 80% de... Qual que é a quantidade de mulheres? Olha, a quantidade de mulheres, 0,55x
mais 255. Agora nós vamos resolver essa equaçãozinha aqui de primeiro grau na igualdade. Este 80%, ele corresponde a 0,8, que é 80 sobre 100. E a palavra D é vezes, tá? Então vai ficar 0,45x mais 143 igual a 0,8, que é 80%, que multiplica 0,55x mais 255. Vou arrumar aqui, mais 255. Vamos aplicar aqui a distributiva, o 0,8, distribuindo. Finalizar a nossa equação. Vai dar 0,45x mais 143. Distribuindo ali, ó, o 0,8 vai dar 0,44x, multiplicando 0,8 por 0,55, mais 204, multiplicando 0,8 por 255. Passo 0,44x subtraindo 0,45x, vai me dar 0,01x, tá? O 0,44 passa subtraindo para a esquerda da igualdade. E o 143 passa subtraindo à direita da igualdade, vai dar 63. 0,01 vezes x, então 0,1 está multiplicando, passa dividindo, então x vai dar 6.300. Esse x é o total de matriculados, tanto homem como mulheres, tá? No início aí. Então a resposta aqui, porque ele pediu, né? Total de mulheres e homens matriculados no início do semestre, que é o x, né? Vai me dar um total aqui de 2.300. Né? Probleminha, gente, bastante interessante, porque aí, olha, já envolveu dois conteúdos que está no edital da prova, ó. Porcentagem, e depois acabou gerando uma equaçãozinha de primeiro grau. Pode ficar bastante esperto com esses tipos de problemas, gente, tá? As questões aí vão estar tudo em cima de situações, problemas, e geralmente a resolução vai cobrar de você mais de um dos conteúdos que se encontram no edital, beleza? Então vamos lá para a próxima questão, questão 3. Bem, galera, vamos lá. A nossa questão 3 aí, outra questão de prova de 2025. Em um grupo com 40 pessoas, todos trabalhando, a razão entre o número de pessoas que exercem sua atividade como funcionária públicas e o número de pessoas que não exercem sua atividade como funcionárias públicas pode ser representada por 2/3. Nós já está falando em razão aqui, né? Nesse grupo não há pessoas que façam parte dos dois subgrupos identificados. Quer dizer que não tem pessoas que não exercem e exercem, né? Não existe isso. E no subgrupo das pessoas que não exercem suas atividades como funcionárias públicas, a quarta parte do número de pessoas tem filho. Então, dos que não exercem, a quarta parte não tem filhos. O que leva a concluir que o número de pessoas deste subgrupo que não tem filhos é igual a... Olha, questãozinha aí envolvendo, né, razão, tá? E que vai acabar gerando em sistema também. Eu vou chamar de X as pessoas que exercem a função de pública. Exerce, eu vou chamar de X. Não exerce, eu vou chamar de Y, tá? Olha bem o que está dizendo. Eu tenho um total de 40 pessoas no grupo. Então, se eu somar o X com o Y, os que exercem e o que não exerce tem que dar um total de 40. E a razão, olha bem, a razão entre o número de pessoas que exercem e o número de pessoas que não exercem. Então, é o X sobre Y.
x sobre y. Essa razão é igual a 2/3. Eu vou determinar, gente, tá? O número de pessoas que não exercem atividade como funcionária. Por quê? Porque ele está falando, ele quer saber aí o número de pessoas que não têm filho dentro do grupo que não exerce atividade como funcionário. Então, eu vou achar o y que vai interessar aqui, tá? Olha, então eu caí aqui num sisteminha. Da equação 1, eu vou tirar aqui o x em função de y e substituo na 2. Então, o x será igual a 40 menos y. Tá? Será igual a 40 menos y. Substituo na equação 2. No lugar do x, eu coloco 40 menos y. Então, vai ficar 40 menos y dividido por y igual a 2/3. Ok? Aqui eu cruzo a multiplicação. Tá? Então, vai ficar ali, ó, 2y igual. Pode esquecer que tem que distribuir o 3, hein? Ele vai multiplicar o 40, vai dar 120. E ele vai multiplicar o menos y, vai ficar menos 3y. Menos 3y, passo para a esquerda somando 2y, dá 5y. 5y igual a quanto? A 120. O 5 está multiplicando, galerinha, passa dividindo o 120. Então, o y vai dar 24. Olha bem o que está dizendo. Está dizendo que dentro deste grupo, as que não exercem são 24. Que não exercem função pública. Então, 16 estariam exercendo função pública, né? Dentro desse grupo, a quarta parte tem filhos. Olha, se a quarta parte tem filhos, o que é a quarta parte? É 1/4 das pessoas tem filho. As que não têm filhos seria 3/4 deste valor, ó. Então, os que não têm filhos, não têm filhos dentro deste grupo, seriam 3/4 de 24, hein? Tá? Por quê? Porque está dizendo que a quarta parte tem, então a quarta parte é 1/4 das pessoas tem, então 3/4 não tem, dentro do grupo das que não exercem o cargo de funcionário. Então aqui agora é só resolver. Como é uma multiplicação aqui, se quiser simplificar para facilitar, ó, o 24 com 4 dá 6. Aí eu multiplico aqui, olha, 3 vezes 6 vai me dar 18. Então, a resposta aqui são 18 pessoas. Alternativa A de Amora, tá? Então, era uma situação, um problema envolvendo razão e acabou caindo em sistema, tá? Envolvendo aí proporção também, né? Então, tá aí, galerinha. Vamos lá para a próxima questão. Bem, galera, vamos lá. Olha lá, questão de 2024. Sabe-se que 3 pintores, trabalhando 5 horas por dia, durante 4 dias, pintam 240 metros quadrados de paredes. Considerando essa proporção, o número de horas por dia que 8 pintores devem trabalhar durante 10 dias para pintar 2.000 metros quadrados de parede. Olha, clássico probleminha de regra de 3. E aí está, né, envolvendo mais de 2 proporções aí. Então, nós estamos com uma regra de 3 composta aí, tá? Né? Porque nós temos pintores, nós temos horas, nós temos dias e temos a área que eles pintam, né, lá, tá? Então, nós temos aí com mais de 2 variáveis aí na nossa regrinha de 3, né? Tá? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, depois você põe para rodar de novo, ok? Então tá, galera, vamos lá. Olha, quantidade de pintores. P de pintor, tá? 3 pintores. H de horas, trabalham 5 horas por dia. D de dias,
durante 4 dias. A diária, que é a área pintada, tá ok? Eles pintam 240 metros quadrados de área. Então, 3 pintores trabalhando 5 horas por dia durante 4 dias, 240 metros. Aí, o que quer saber? O número de horas. Então, o X aqui está, minha incógnita está aqui na hora. 8 pintores. Devem trabalhar 10 dias, quantidade de dias, 10, para pintar 2.000 metros quadrados de parede. Então, o macete para resolver a regrinha de 3 composta, então lembrando aí, né, eu fiz aula aí anterior na nossa playlist envolvendo regra de 3, né? Tanto simples como composta. A proporção que está a minha incógnita, eu deixo ela à esquerda da igualdade. Então, 5 sobre x. E comparo ela com a multiplicação das outras proporções. Faço a comparação com a multiplicação das outras proporções aí. Ok? Tá? Então, eu tenho que ficar esperto com isso, se essas proporções estão diretamente ou inversamente proporcional com a que eu quero calcular. Então, primeiramente, nós vamos comparar aqui horas com pedreiros. Gente, se eu aumentar o número de pedreiros no serviço, vai diminuir o número de horas trabalhadas para entregar esse serviço. Então, a proporção pedreiros, 3 sobre 8, está inversamente proporcional. Então, na hora de comparar aqui, no vez de eu colocar 3 sobre 8, eu tenho que colocar 8 sobre 3. Tá? Porque se eu aumento o número de pedreiros, dentro da obra vai diminuir o número de horas trabalhadas. Então, tá aí. Por isso que eu estou invertendo. Vamos lá para a proporção número de dias, tá? Se eu aumento o número de dias para entregar um determinado serviço, gente, eu vou trabalhar uma quantidade menor de horas por dia, tá? Se eu aumentar o número de dias para fazer aquele serviço, eu não preciso trabalhar com a mesma quantidade de horas, eu posso diminuir a quantidade de horas. Então, a quantidade de horas aqui também está inversamente proporcional. Então, no invés de colocar 4 sobre 10, eu ponho 10 sobre 4. Se eu aumentar a área, vai aumentar o número de horas trabalhadas. Correto? Então, a área e o número de horas trabalhadas é diretamente proporcional. Então, agora nós vamos multiplicar e finalizar aqui. Ó. Então, na regra de 3 composta, né, eu tenho que estar tomando cuidado com isso daí, ó, né, na hora de fazer aí a comparação. Então, vai ficar 5 sobre x igual, multiplico aqui numerador com numerador, então vai ficar 8 vezes 10 vezes 240, vai dar 19.200. Multiplico denominadores, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2.000, 24.000. Aí eu cruzo aqui a multiplicação, 19.200, x igual a 120.000. Passa o 19.200 dividido, vai dar x igual a 6,25 horas que eu vou ter que estar trabalhando por dia aí. Beleza? Então aí, probleminha envolvendo uma regra de 3 composta. Tá? É outro assunto aí que eu aposto estar na prova. Ok? Então vamos lá, galerinha, para a última questão aí dessa nossa aula. Bem, galera, vamos lá. Aí, questão 2025, hein? Um total de 195 poltronas do setor 1 de um teatro estão alinhadas em filas, com a mesma quantidade de poltronas, sendo que o número de poltronas por fila é 2 unidades maior que o número de filas. No setor 2 deste teatro, as poltronas também estão alinhadas em filas,
com a mesma quantidade de poltronas por filas. Sabendo-se que, comparando ao setor 1, o setor 2 tem 3 filas a mais, com 2 poltronas a menos em cada fila. Aí pede o número total de poltronas no setor 2. Para calcular o número total de poltronas, eu preciso saber quantas filas eu vou ter e quantas poltronas por fila eu vou ter, para poder fazer a multiplicação, ter o total de poltronas, tá? Então, o número de poltronas, eu vou multiplicar, né, a quantidade de poltronas por fila pelo número de filas. Aí me dá a quantidade de poltronas. Então, olha, no setor 1, o setor 1 forneceu para a gente ali a quantidade de poltrona. O setor 1, ele tinha um total de 195 poltronas. E passou o seguinte, que o número de poltronas por fila é 2 unidades maior que o número de filas. Então, o número de filas, lá no setor 1, eu vou chamar de X. Tá? E o número de poltronas por fila, número de poltronas por fila, é 2 unidades a mais, não é o que está dizendo? Então, é X mais 2. Se eu multiplicar, então, o X por X mais 2, vai me dar a quantidade de poltronas do setor 1. X vezes X mais 2 igual a 195. Aqui eu aplico a distributiva, vai me dar X ao quadrado mais 2X. Já vou passar o 195 aqui para a esquerda. Menos 195 igual a 0. Então, eu caí no quê? Numa equação de segundo grau. Galera, olha, eu fiz uma aula aí para vocês dentro da playlist de como resolver uma equação de segundo grau, tá? Aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou estar fazendo de um método mais rápido, que eu também já expliquei aí na aula da nossa playlist sobre equação de segundo grau. Então, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos o termo B dividido pelo A. Olha, o termo B é o coeficiente do X, que é 2, dividido pelo A, que é 1. Então, a soma das raízes dá menos 2. O produto das raízes de uma equação de segundo grau é o termo C da equação dividido pelo A. O termo C é menos 195, dividido pelo A, que é 1. Então, vai dar menos 195. Eu tenho que descobrir dois números, que a hora que eu somar dá menos 2 e a hora que eu multiplicar dá menos 195, estes números são menos 15 e 13. Essas são as raízes dessa equação. Menos 15 e 13. Se eu somar dá menos 2, se eu multiplicar esses dois números dá menos 195. Tá? Eu resolvi por soma e produto. Repetindo mais uma vez, procure aí na playlist a aula Equações do Segundo Grau, né, que eu explico como resolve uma equação de segundo grau, tá? E também tem uma playlist completíssima sobre equação de segundo grau aí no meu canal, aonde além de eu falar toda a teoria, eu também explico vários métodos de resolução, ok? Olha, o menos 15 não serve para a gente, porque o X vai representar uma quantidade de filas. Então, como que a quantidade de filas vai ter um número negativo? Então, não pode, tá? Então, não serve. Então, olha, a quantidade aqui para o setor 1, a quantidade de filas do setor 1 lá, é X. Então, eu tenho 13 filas no setor 1. E o número de poltronas por fila seria o 13 mais 2, daria um total de 15 poltronas por fila. Isso no setor 1. No setor 2, olha bem o que está dizendo. Que o setor 2
ele tem 3 filas a mais que o setor 1. Tá? Então, quantas filas eu tinha no setor 1? Né? Eu tinha 13. No setor 2, eu vou ter 3 a mais. Então, eu vou ter aqui 16 filas. Número com 2 poltronas a menos em cada fila. Quantas poltronas eu tinha por fila no setor 1? Então, poltronas por filas. Eu tinha 15. No setor 2, eu tenho 2 a menos. Então, eu vou ter 13. Correto? 15 menos 2. Bem, o total, então, aí de poltronas, que é o que o exercício está pedindo, é multiplicar o 16 por 13. Quantidade de fila pelo número de poltronas por fila. Tá? 16 vezes 13, que vai me dar 208 poltronas. Resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Então, aí, olha, uma situação, um problema que acabou gerando o quê? Uma equação de segundo grau, tá? Hoje está normal, todos os concursos aí, não vai ter assim lá, resolva a equação, raramente vai acontecer isso, gente, tá? Vai sempre estar dentro de uma situação, de um problema que vai gerar uma equação. Hoje os concursos aí, 99% está cobrando dessa forma, beleza? Então tá, galera, olha, dúvida em qualquer um dos exercícios resolvidos aí, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá, galera? E não esqueça, é importante que você dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, tá? Não custa nada, não. Beleza? Também tá o link aí das 10 questões que eu preparei para vocês, tá? Para o nosso simulado. Aqui eu resolvi as 5 primeiros. Logo, próxima aula, aonde eu vou resolver mais 5 questões aí, que seria a parte 2 desse nosso simulado. Eu estou apostando aí, nessa prova, em 10 assuntos. Esses assuntos estão aí dentro dessas questões. Show, galerinha? Então, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!